Vamos ler então a palavra do Senhor a partir do verso 1 do capítulo 33 do segundo livro dos Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Bel-Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os seus moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Giom, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus, as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, e todo o seu pecado, e sua transgressão, e os locais onde edificou lugares altos, e colocou postes da deusa Aserá, e imagens de escultura antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu
e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Louvado seja Deus pela sua palavra. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti. Nós não sabemos cultuar como convém, não sabemos como nos achegar ao Senhor como convém. Por isso pedimos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de lermos juntos a palavra do Senhor, de cantarmos juntos canções que falam do Senhor, orarmos juntos como igreja, e agora o Senhor falará aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o nosso coração não esteja fechado, que nós não estejamos com o coração altivo, arrogante, para ouvir a mensagem que o Senhor tem às nossas vidas nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, para falarmos de Manassés, nós precisamos falar do pai de Manassés, que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, talvez, depois do rei Davi, tenha sido o rei que mais andou de acordo com a palavra de Deus. Ezequias foi um rei extraordinário. Ezequias, ele começa a reinar, e a história dele está aí a partir do capítulo 29 do segundo livro dos Crônicas, com 25 anos de idade. E ele reina por 29 anos de idade. Então ele reina dos 25 até os 58 anos de idade. E Ezequias, ele pega uma nação totalmente distante do Senhor, distante do coração de Deus. Tanto que o relato sobre o rei Ezequias, no capítulo 29, começa dizendo que Ezequias andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ezequias era um homem de Deus. Com 25 anos, assumiu o reinado de Judá, e ele tinha o coração dele no Senhor. E a coisa que Ezequias fez no seu primeiro ano de reinado foi restaurar os portões e os utensílios do templo construído por Salomão, que no reinado anterior havia sido destruído. Ezequias fez isso. Ele restabeleceu a oportunidade para que o povo pudesse voltar a cultuar a Deus na casa de Deus. Logo depois disso, Ezequias, ele reuniu sacerdotes e levitas que já não exerciam mais o seu ministério, e disse para eles: se purifiquem, se santifiquem, porque nós vamos restabelecer todo o culto ao nosso Deus. Ezequias começou a botar ordem na casa. E se não bastasse isso, Ezequias saiu por toda Judá, arrebentando com todo tipo de idolatria, todos os postes que foram levantados pelo seu antecessor. Ele derrubou os lugares altos que eram em montanhas ou em morros, onde ali se sacrificavam para deuses estrangeiros. Ezequias, ele acabou com a idolatria, com a imoralidade, e ele restaurou não só o templo, mas ele restaurou também o culto a Deus em relação a todo o povo. Ezequias, ele é chamado na história da igreja do reformador do Antigo Testamento, e ele era um homem de muita oração, Ezequias, ele restabelece no capítulo 30 a Páscoa. Já fazia muito tempo, muitos anos, que os judeus não celebravam, inclusive, a festa mais importante deles, que era a Páscoa. Inclusive, no afã de comemorar e participar da Páscoa, muita gente comeu sem fazer a devida purificação, e o texto nos indica que esse povo ficou doente,
E então Ezequias intercede por esse povo, dizendo: Deus, olha quanto tempo esse povo não estava comendo a Páscoa, perdoe-lhes, perdoe porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. E Deus então traz cura e perdoa o povo da maneira como eles estavam participando da Páscoa. Ezequias, ele faz inúmeras reformas. No capítulo 31, nós vamos ver que ele retira toda a idolatria, uma vez por todas, de todo o povo. Ele restaura também a contribuição financeira. Não tinha templo, o povo não celebrava a Páscoa, e aí lá no capítulo de número 31, ele enfatiza o povo: olha, precisamos voltar a dizimar, a ofertar na casa do Senhor. E diz que o povo fez isso com tanta obediência e tanta alegria, que não tinha nem onde colocar aquilo que era doado. E ele teve que fazer uma espécie de armazém, para que colocasse todo aquele mantimento, bois, ovelhas, tudo aquilo que o pessoal dizimava e ofertava. E se você quiser olhar comigo lá no capítulo 31, verso 20, tem um resumo da história de Ezequias como rei. Foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro aos olhos do Senhor seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Até que em determinado momento, Senaqueribe, o rei da Síria, que era a grande nação importante da época, e já havia conquistado o reino do norte, Israel, Samaria, ele quer agora conquistar Judá. E aquele exército era tão potente, ele estava arrebentando com tudo, que honestamente Judá não tinha capacidade alguma para impor resistência ao exército de Senaqueribe. Inclusive, o rei debocha de Ezequias e manda uma carta falando assim: viu, você acha que o Deus de vocês vai conseguir livrar vocês da gente? E ele ainda instiga o povo contra Ezequias: esse mesmo rei de vocês aí extinguiu da terra de vocês todos os outros deuses dos outros povos que nós havíamos derrotados. Quem disse que esse Deus será páreo para o meu poder? E aí então, lá no livro do profeta Isaías, nós vamos ver registrada uma oração que Ezequias ele faz, e Deus atende. Naquela noite, quando o cerco estava em volta de Jerusalém, um anjo do Senhor vai e mata 180.000 guerreiros assírios, e eles batem em retirada. Tamanho o poder do que o Senhor fez, e a maneira como o Senhor estava com Ezequias. Mas aí no capítulo de número 32, já no final, a gente vai ver com mais detalhes, inclusive lá em Isaías capítulo 38, você pode ler na sua casa, que uma doença vem sobre Ezequias quando ele tinha 39 anos de idade. Muito provavelmente um câncer, uma úlcera, que já estava tomando uma proporção que já se via do lado de fora do corpo dele. E Isaías vai lá, o profeta, e diz assim: Ezequias, você não vai sair dessa, você vai morrer. E lá em Isaías, o texto registra que Ezequias orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra do teu servo, lembra do teu servo que fez tudo o que era reto aos teus olhos. Ele não pediu para viver mais, ele só pediu para que o Senhor se lembrasse dele. Aí então Deus manda Isaías. Isaías nem tinha saído da cidade, Isaías volta, porque Deus tinha mandado, falou: vou te dar mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. E aí então Ezequias, ele tem mais 15 anos de reinado sobre Judá. Só que nesses 15 anos, aconteceram duas coisas. Nasceu a ele um filho, chamado Manassés, e tomado por um lapso de vaidade e loucura, ele reuniu as grandes autoridades da Babilônia, ali no Iraque,
para ir ver o prestígio e o poder que ele tinha, porque o nome de Ezequias ficou famoso, e ele ostentou, tanto que Isaías volta lá depois e fala assim: por que você fez isso? Para quem você mostrou aquilo que é do Senhor? Essas mesmas pessoas que viram a sua riqueza, tomarão tudo isso que viram. E é o que a gente vê depois com Nabucodonosor. Ele entra, invade lá e arrebenta com tudo e leva tudo, toda a riqueza para a Babilônia. Mas Ezequias falou assim: boa é a palavra, porque ele falou assim: isso vai ser no futuro, eu não vou estar aqui para ver isso daí. Então, mesmo sendo um homem de Deus, ele teve aquele lapso de orgulho, de vaidade. Mas ele morreu, e quando fala sobre a morte de Ezequias, as recomendações são as melhores. Ele morreu e foi sepultado na subida para o túmulo dos filhos de Davi, capítulo 32, a partir do verso de número 32 também. E aí tem a informação: e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E aí o texto que nós lemos começa com a seguinte informação: Manassés começou a reinar com 12 anos. Uma criança sentou-se sobre o trono de uma nação importante. O meu filho Miguel tem 13 anos, eu fico imaginando, eu estava preparando a pregação, imaginando, meu filho tem 13 anos, ele é mais velho do que Manassés quando assumiu o trono. Os pré-adolescentes estão lá no quarto andar, dá um chego lá e olha, para você ter uma ideia do que aconteceu. Manassés, 12 anos, assumindo um legado muito importante. E aí vem a pergunta: como será Manassés? Ele teve o melhor exemplo do mundo. O pai dele foi um homem genial, espetacular. Olha o exemplo que ele teve em casa. Manassés conviveu com um homem que tem um testemunho gigantesco. Ele morreu com honrarias. Ele tirou a idolatria de toda a nação. Mas logo no início, também diz que Manassés, ele reinou 55 anos em Jerusalém. Sabia que Manassés foi o rei que mais tempo reinou em Jerusalém? Nenhum outro rei teve tanto tempo no trono, reinando, como Manassés. E curiosamente, o rei que reinou por mais tempo em Jerusalém foi o pior rei de todos. Pior, ninguém foi tão mal quanto Manassés. As coisas não saíram conforme planejado ou desejado pela família. O verso de número 2 diz que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que era esse mal que ele fez aos olhos do Senhor? Segundo as coisas abomináveis. A palavra abominação no hebraico, ela tem uma conotação extremamente pesada, negativa. Ela é quase impronunciada. Abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Aqui o autor está lembrando das histórias de Josué e de Juízes. Lembra quando Deus ele fala para Josué: vai lá e extermina. É dura essa palavra de Deus, né? Quando ele vai tomar a terra, mas qual que era? Mata todo mundo. Mata criança, mata mulher, mata até os animais. Porque esse povo é abominável. As práticas deles são dotados de moralidade e de terror, assim, inigualáveis. Serão péssimos vizinhos, serão péssimas companhias para essa nação que está se formando. Mata todo mundo. O registro está dizendo que Manassés
ele se iguala a esse povo abominável. Olha como era terrível Manassés, e não para por aí, pois ele reconstruiu os lugares altos. Bom, ele vai ser uma continuidade do pai, ele vai pegar o exemplo do pai e ser continuação. Não, Manassés é antagônico ao pai. Ele pega tudo que o pai desfez e refaz. Meu pai desfez os lugares altos, que ele derrubou os altares dos Baales, eu vou levantar novamente. Eu vou levantar postes a Deus Azerá. Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus e serviu. Essa expressão exército do céu é uma expressão para toda e qualquer divindade pré-estabelecida entre os povos da época. Então o que o autor está dizendo? Que Manassés ele era panteísta, ele se voltava a todo tipo de Deus. Ali tem um Deus, Manassés, eu vou para esse Deus. Ali tem outro, eu vou para lá e vou sacrificar e vou adorar esse Deus também. Ele edificou altares na casa do Senhor. Ele entrou dentro do templo e profanou o templo do Senhor com altares de outros deuses. Imagina você chegasse aqui num culto de domingo e você começasse a olhar aqui na igreja vários postes levantados com várias divindades, ídolos. Como você se sentiria? Foi isso que Manassés ele fez. Ele profanou o templo. Ele edificou altares a todo o exército dos céus, ou seja, para todo tipo de Deus. Nos 2 átrios da casa do Senhor, ou seja, dentro do templo e também ali no hall do templo. Olha o que ele fez, gente. Ele queimou seus filhos. Sacrifício a Moloque. Ele sacrificou. E ele não é o primeiro a fazer isso, sabe por quê? Sabe quem que tinha feito isso? O avô dele, pai de Ezequias, Acás. Acás também tinha sacrificado os seus filhos no mesmo monte em que ele havia sacrificado os seus filhos. Então ele tinha, parece que, repudiado o pai, e estava olhando agora a vida do avô, como um bom exemplo. E Acás, a Bíblia diz que foi um péssimo rei também, não tão péssimo como Manassés. E olha que continua dizendo aqui, ele adivinhava pelas nuvens, praticava então esse tipo de magia, ele também era agoureiro, ou seja, uma espécie de profeta, de vidente, mas no sentido ruim da palavra. Ele praticava feitiçaria, e a feitiçaria é a arte de tentar controlar as divindades, isso é feitiçaria. Através de rituais, você tenta controlar e conduzir divindades poderosas. E ele também se tratava com médiuns, ele queria saber aquilo que falava o futuro, e também com feiticeiros. Isso já era motivo de apedrejamento para o judeu. Na primeira ele já tinha resolvido isso. Fazia continuamente, presta atenção nisso, fazia continuamente, direto, todo dia, aquilo que era mal aos olhos do Senhor, para quê? Para o provocar a ira. Manassés era mau, ele era intencional na sua maldade, era programado, ele fazia de caso pensado. Esse era Manassés. Também pôs a imagem de escultura, de ídolo que tinha feito na casa de Deus. Ele chegou lá com uma imagem, vai saber lá de qual divindade pôs dentro da casa do Senhor. Se a gente virar um pouquinho aí, diz que Manassés, de tal modo levou o povo, verso 9, de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes. Ele não foi mal só por ele mesmo, mas ele fez com que toda uma geração andasse em imoralidade. Ele fez com que toda uma geração e um povo andasse de modo errante.
Ele fez o que era mal e fez com que a nação se tornasse má. E aí eu acho que o autor, ele lendo e escrevendo toda essa história, ele para e pensa um pouquinho em tudo que Manassés fez de mal, e ele requalifica Manassés. Lembra que lá no início do capítulo ele fala que Manassés fez igual aos povos aos quais Deus mandou o povo exterminar quando entrou e tomou a terra? Olha o que ele diz aqui, que fizeram pior do que aquelas nações. O autor está lembrando, os registros, está falando, não, ele não fez igual, ele fez pior aquelas nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. É inigualável a maldade de Manassés. Aí o verso 10 diz que o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Falou através dos profetas. Os profetas se levantavam, davam o recado de Deus, mas o povo estava se lixando para Deus. Mas aí então, Deus tem outros métodos. Aí diz que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria. Lembra que eu falei que era o exército mais poderoso? Que quando eles foram lá ter com Ezequias, bateram em retirada, foi um anjo, Deus estava com Ezequias, Deus manda lá de novo os assírios lá. Só que dessa vez, eles prendem Manassés com os ganchos. Qual que era o método dos assírios? Eles colocavam ganchos no nariz da pessoa, passavam uma corda sobre ela, tirava a roupa dessa pessoa, ele ficava nu, pelado, e levava os seus cativos a pé para a Síria, para o Iraque. Tenta pensar aí na sua mente, Jerusalém até o Iraque, pelado, sol escaldante, viagem de meses. Foi assim que Manassés foi levado, como bicho, para a Babilônia, para a Síria. Amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus. Parece que ficou uma centelha, ficou uma porçãozinha daquilo que ele havia aprendido no coração dele do Senhor. E naquele dia Manassés, ele suplicou ao Senhor, Deus do meu pai Ezequias, que te serviu, lembra-te de mim, Senhor, me perdoe a minha loucura. Manassés se arrependeu, e muito se humilhou. Imagina como foi a oração desse homem. Nós vimos aqui o currículo dele, lemos a capivara dele aqui. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Gente, para aqueles que dizem que não existe expressão de graça no Antigo Testamento, é porque nunca leu essa história. Deus não só foi favorável, quando mandou ele de volta para a casa dele, e ainda como rei do povo. Porque a gente já não ia botar fé em Manassés. Se chegasse para a gente a notícia, Manassés se converteu, a gente fala assim, mentira. Já viu como a gente é descrente na mudança das pessoas? Se a gente falar assim, o político tal se converteu, falou, tá bom. O rei se converteu nada, isso daí é propaganda política. Ele quer se passar de bonzinho, mas aquele ali é mau. Mas olha como Deus é gracioso com Manassés. Aí quando Manassés ele volta, ele constrói a muralha, ele fortifica a cidade. E aí o verso de número 15, a ação de um homem que se humilhou, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Ele foi lá e desfez tudo aquilo que ele havia feito.
restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, porque ele sabia que a conta dele, apesar de perdoado, tinha ficado no vermelho, e de ação de graças, e ordenou ajudar. Ele tinha feito aquela geração inteira andar errante, agora ele está ensinando aquela geração inteira a voltar os olhos para o Senhor. Ensinou a Judá, ordenou que Judá servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos lugares altos, porque a regra era sacrificar só no templo, mas o povo estava, só que a diferença é que dessa vez era lá, mas somente ao Senhor seu Deus, e não mais a outros ídolos. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes, dos profetas, que falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Então, leia o relato de Isaías 38, segundo livro dos reis, capítulo 21, você vai encontrar com mais detalhes a história de Manassés. Todo o seu pecado, a sua transgressão, e os locais onde edificou lugares altos, e colocou postes da deusa Zerá, imagem, escultura, antes que se humilhasse. Então aqui o autor está falando, existe um antes do encontro dele com o Senhor, tudo que aconteceu antes. Também está escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, eu tenho algumas considerações, na verdade são 7 aplicações, mas são rápidas, para a gente em relação a essa história, porque essa história, ela fala de família, e ela fala também sobre a graça de Deus, fala sobre arrependimento, ela fala do amor, ela fala daquilo que nós cantamos na primeira canção, que nada pode nos separar do amor de Deus. E talvez as aplicações mais importantes são as 2 últimas, a 6ª e a 7ª, mas as 5 primeiras, elas não são, elas são importantes também. A primeira delas é que nós precisamos, meus irmãos, agradecer a Deus pela divina angústia que nós temos em nossa alma. Precisamos entender que a angústia que surge no nosso coração é um ato de bondade de Deus no coração humano que é obstinado para o mal. Porque se nós formos olhar na palavra do Senhor, é geralmente a angústia que é o motor propulsor para que a gente busque a Deus. Pastor Marcelo leu na intercessão o texto de Naum, que mostra justamente isso, que aqueles que estão angustiados podem se refugiar em quem? No Senhor. Salmo 50, 15, Salmo 86, 7, 118, 5, 121, 142, 2, sempre enfatizam: na minha angústia, clamei ao Senhor. E é justamente no momento de angústia que Manassés se lembra de Deus. Mas nós somos uma geração muito mimada. A gente só quer ser feliz. A gente só quer que as coisas deem certo. Quando a gente tem angústia, a gente já trata como depressão. Vou tomar remédio, porque eu não quero ficar angustiado. Angústia é uma bênção. Porque quando nós estamos angustiados, nós não temos armas para lutar mais. A única coisa que nós temos é uma profunda dor na nossa alma, que não há remédio que possa nos saciar, não há prazer que possa nos corresponder, exceto quando nós nos curvamos diante do Senhor, porque sabemos que quando nós clamamos, o Senhor se volta para nós. Então a primeira lição, meus irmãos, agradeça a Deus pela divina angústia. Porque eu tenho certeza de uma coisa: quando eu e você estivermos angustiados, nós vamos até tentar evitar, contornar, mas nós acabamos caindo de joelhos diante do Senhor. Ainda bem. Imagina como seria a nossa vida se nem angústia nós tivéssemos. Mas Deus, Ele é tão bondoso, que Ele livra o nosso coração de nós mesmos, permitindo que a gente sofra angústia na nossa alma. Agora,
tem uma coisa interessante. Vire aí as páginas da sua Bíblia. No capítulo de número 28, verso 22. Acás era avô de Manassés. Olha o verso 22 que diz: no tempo da sua angústia, Acás foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Acás ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. Está vendo? Lembra os portões que Ezequias abriu? Foi o seu pai Acás, na angústia dele, que recorreu a outros deuses, não o Senhor, que lhe deixaram na mão, que no ato de loucura ele quebrou todo o templo. E olha a loucura dele: fez para si mesmo altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Irmãos, na hora da nossa angústia, precisamos correr para o Senhor. Ezequias, quando ele estava angustiado, quando Senaqueribe sitiou Jerusalém, ele correu para o Senhor. Quando Ezequias estava angustiado, porque sabia que ele ia morrer, ele se voltou para o Senhor. Por isso que o salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então lembre-se, meus irmãos, agradeça a Deus pela divina angústia. Esse texto fala de família. A segunda aplicação é que, irmãos, família, filho, é uma coisa de louco. Não existe uma lógica. Todo pai está sempre semeando com fé a vida do seu filho. Porque na igreja a gente vê a seguinte situação: pais ultra crentes, tementes a Deus. Aí vem o filho desse pai crente, vira um desviado. Você trouxe na escola dominical, você fez culto doméstico, você levou, pagou acampamento, pagou temporada, mas aí esse filho na adolescência desperta uma rebeldia de tal maneira que ele abandona a igreja, abandona a fé, ele para de ir na igreja. Quantos pais estão angustiados pelos seus filhos, que não estão mais na igreja, não desfrutam de um relacionamento com Deus? Ao mesmo tempo você tem outra situação. Pais que são péssimos no testemunho, não oram, não tem Bíblia em casa, não tem fé, e o filho é crente. O filho vai para a igreja, o filho leva uma vida direita diante com o Senhor. Mas você tem pais crentes com filhos crentes. Você também tem pais que não são crentes com filhos não crentes. Ou seja, não existe uma regra. Nós confiamos na graça divina do Senhor. Mas aqui o texto ele diz uma coisa importante, especialmente para você, pai e mãe, agora é para o pai e para a mãe, que tem um filho que não está firme no caminho do Senhor. Um filho que talvez esteja desviado, não esteja levando o relacionamento de Deus como precisaria. Porque quando os nossos filhos eles sofrem alguma luta, pai e mãe quer entrar no lugar do filho. O filho fica doente, ai Deus, joga em mim, não no meu filho. O filho está passando por um problema financeiro, não, eu vou pagar tudo, resolver essa situação. Pai e mãe é esse tipo de pessoa que se doa pelo filho. E a gente está sempre orando: Deus, livra o meu filho, livra a minha filha, liberta ele, tira isso dele. Quando, através da palavra de Deus, a gente pode dar um outro sentido a essa oração. Não ore para que Deus livre o seu filho dessas situações terríveis, mas ore para que o tratamento de Deus lhe traga arrependimento no momento da angústia.
Eu não sei, lógico que Ezequias não estava vivo para ver o que aconteceria com Manassés, mas como homem de Deus, talvez ele oraria: Senhor, meu filho está angustiado, que no tratamento do Senhor ele se arrependa e volte os olhos para o Senhor. Ser paternal é uma coisa, paternalista é nocivo. Os nossos filhos, para que eles se aprumem no Senhor, precisam sofrer, precisam passar por angústias, e como pais nós não temos que orar: Senhor, livra o meu filhinho, a minha filhinha, mas Senhor, que diante do tratamento que o Senhor está propondo para ele, que ele se arrependa, que ele se volte para o Senhor, que ele aprume o coração em tuas mãos. Porque, meus irmãos, não adianta nada os nossos filhos receberem mertiolate da vida e irem para o inferno. E é também na angústia que o arrependimento ele aparece, que a conversão acontece. Então, talvez você esteja angustiado com o seu filho, com a sua filha, que já não professa mais a fé, cresceu, saiu do ninho. Mas você sabe quando os filhos vêm e eles estão sofrendo, quando eles estão passando por algum BO. Ouça o seu filho, acolha o seu filho, mas depois dobre os seus joelhos e fale: Senhor, que o teu tratamento seja eficaz e traga o meu filho ao arrependimento, para que ele volte o coração dele para o Senhor novamente. A terceira aplicação é porque, às vezes, como pais, a gente se culpa muito do resultado dos nossos filhos, né? Meu filho está desviado, aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Será que eu me doei muito para a igreja e por isso hoje eles não querem saber da igreja? Qual é a razão? Que eu e minha esposa fizemos, o que eu e meu marido fizemos, para que ele não estivesse mais na casa do Senhor? E essa terceira aplicação, na verdade, é um cuidado com a culpa. Manassés teve um pai excelente, mas o coração de Manassés é um coração pecaminoso. Nem sempre os nossos filhos estão desviados por nossa culpa como pais. Às vezes você orou pelo seu filho, você ensinou o caminho do Senhor. É lógico que a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente fez o que tinha que ser feito. Mas eles não estão, por quê? Porque são pecadores, porque têm coração duro, são falhos, são suscetíveis ao pecado. Então cuidado para não se auto-sabotar, carregar uma culpa que não é sua, porque o seu filho se desviou, porque ele deliberadamente tomou essa posição e essa decisão. Agora o outro extremo também é verdade. Cuidado com a displicência. Pais que se omitem de ensinar a palavra para os seus filhos. E aí você pode estar na galeria falando: eu sou adolescente, sou jovem, não sou pai. Mas vai ser pai, vai ser mãe um dia, em nome de Jesus. Vai casar em nome de Jesus, amém? Amém? Ai, tem gente que falou amém, né? Falou em casar, amém. Nós não podemos ser displicentes. Quando que a displicência acontece? Quando nós terceirizamos o cuidado dos nossos filhos para outros. Vô e vó é uma bênção, mas vô e vó não é pai, não é mãe. Quem ensina o caminho dos filhos são os pais. Pai e mãe tem que trazer o filho na igreja. Pai e mãe tem que sentar em casa, mesmo cansado do trabalho, e falar: vamos resolver o BO dos filhos? Aí o pai chega cansado, a esposa tem um monte de coisa para falar do filho. Estou cansado, não fala comigo hoje. Ué, mas o filho não é só dela. Ou existem também mães omissas, que o pai está fora trabalhando, está carregando todo o peso da casa, e a mãe não quer saber, quer só comprar, ir no shopping, passear. Irmãos, nós não podemos ser sabotadores no sentido de levar a culpa, mas nós não podemos ser displicentes em deixar a coisa simplesmente ao Deus dará. Não, a igreja cuida, já mando lá para o Cabeças Class, para o Little John,
mandei para a temporada. Então, precisamos ter cuidado para não sermos sabotadores e culpar quando não há culpa, mas também displicentes, achar que não há culpa quando na verdade tem. Precisamos refletir na nossa vida. Refletir. Porque não há lógica na criação de filhos. Como eu disse, pais crentes às vezes têm filhos não crentes. Pais não crentes têm filhos crentes, vai entender. Então a nossa parte a gente tem que fazer. Mas, agora vem para quem não é pai, para os nossos jovens, nossos adolescentes. Cuidado com a rebeldia. Cuidado com a rebeldia gratuita, porque ela é inata do coração humano. Manassés diz que ele fazia mal, o que era aos olhos do Senhor, continuamente. E parece que todo ser humano é rebelde. Mas tem uma fase da vida que ele fica mais suscetível à rebeldia, que é na adolescência, é na juventude. É nessa fase que ele acha que o pai não sabe de nada, que a mãe não sabe de nada, que ninguém sabe de nada, que ele com seus 20 e poucos anos já sabe de tudo da vida. E que nós que já estamos aí sofrendo, perdendo os cabelos, no meu caso psoríase, o pé todo arrebentado, a gente não sabe de nada da vida. Então, jovem, adolescente, cuide, para que você não tenha uma rebeldia, porque ela está aí batendo na porta. Ouça os seus pais. Ah, meu pai só dá mau exemplo. Não tem problema, você tem a palavra do Senhor. Não permita que a rebeldia molde o seu coração, molde quem você é, molde os seus passos. Cuide disso, porque Manassés ele foi rebelde. Parece que propositalmente ele falava assim: meu pai fez isso, só de raiva eu vou fazer isso. Meu pai derrubou tudo, eu vou levantar tudo. Meu pai reconstruiu o templo, as portas do templo, eu vou lá e vou destruir, e vou profanar. Meu pai conduziu a nação ao culto a Deus, eu vou desvirtuar essa nação. Rebeldia. Cuidado com a rebeldia. Mas eu falei que os 3 últimos talvez seriam os mais importantes. Irmãos, o que nós aprendemos também nessa história é que Deus ele tem um perdão extravagante. Deus ele tem um perdão extravagante para os arrependidos. Isso, a história de Manassés poderia estar no dicionário como o significado de favor imerecido. Quando eu olho a história de Manassés, honestamente, eu olho assim, eu vejo a pessoa mais imperdoável da Bíblia. Só tem mais uma pessoa que é tão imperdoável quanto Manassés: Satanás. Depois dele é Manassés. Olha tudo que ele fez, olha o currículo. E aí parece que quando ele se arrepende e muito se humilha, o Senhor já tornou favorável. A gente, na nossa indignidade humana e no nosso coração duro, a gente fala assim: mas o que, Senhor? Olha tudo que ele fez. Ele nem sofreu bastante, já está com perdão. O Senhor já devolveu ele na cidade dele, deu o reino de novo para ele, Deus. Irmãos, a graça do Senhor é um soco na nossa ideia de perdão. A graça do Senhor é extravagante, ela é ofensiva. Ainda mais quando nós estamos cheios da nossa justiça pessoal. Deus, ele pode sim ser extravagante na sua graça com qualquer pessoa que você possa imaginar ser indigna do perdão. Ele pode ser extravagante na graça dele com qualquer político de Brasília. Por isso que a Bíblia nos orienta a orar pelas nossas autoridades. Seja que você votou ou que não votou, se tornou autoridade, temos que orar. Temos que orar. Isso é extravagância. Quando nós olhamos a história de Manassés e o perdão do Senhor a ele, automaticamente nos lembramos da parábola do filho pródigo,
onde Deus ali é o pai, e ele é extravagante com o filho mais novo, e é extravagante com o filho mais velho, porque na história, o filho mais ofensivo não foi o mais novo, é o mais velho, que apontou o dedo na cara do pai e falou assim: você me deve, porque eu estou aqui, trabalhando, você me deve. E o pai poderia falar assim: fora. Não se trata um pai como você está me tratando. Aí sabe o que o pai faz? Vamos lá. Seu irmão estava morto, agora está vivo. Entre! O banquete também é seu. E o pai fica insistindo para o filho participar, o mais velho. A graça é extravagante, sempre é. E a gente não precisa ir longe. Você se acha muito bonzinho? Você se acha muito digno? Você não sabe o que Deus teve que se esquecer para acolher você e para me acolher na família dele. Gente como eu e como você, também recebemos um golpe da graça extravagante do nosso Deus. Sexta aplicação: tenha a esperança de que pessoas mudam após o toque divino. A gente rotula as pessoas e a gente fala: esse não muda nunca mais. É verdade, a gente pode cair em alguns pecados novamente, porque o nosso coração é falho, mas nós precisamos ter esperança de que pessoas mudam. Você está aqui nessa noite porque você mudou. Eu estou aqui porque eu mudei. Porque essa graça extravagante de Deus que nos golpeia, ela faz com que a gente mude, independente do pecado horrível que a pessoa tenha feito. Dê um voto de confiança. Creia que o relacionamento com Deus muda. Existem processos. A gente quer às vezes que a pessoa que está do nosso lado mude amanhã, mas não é assim. Uma criança não aprende a falar de um dia para o outro. Há um processo. Mas nós estamos lidando com um Deus que muda as pessoas. Nós estamos aqui, sei lá em quantas pessoas, 350 pessoas, cada uma mudada pelo Senhor, em processo inclusive de mudança em algumas áreas. Mas nós precisamos crer, nós precisamos nos alegrar. A gente já olha com desânimo quando alguém fala assim: oh, fulano se converteu. Você fala: a gente não se anima, a gente não se empolga mais. Enquanto o céu está fazendo festa, a gente está colocando pontos de interrogação. Aí a pessoa que se converteu vai lá e dá o primeiro deslize. Ah lá, não falei? Conversão uma ova, mudou nada. Mas a gente não sabe o resto que já está mudando, o que Deus está trabalhando na angústia. Nós precisamos dar mais credibilidade. Nós deveríamos ser o povo que mais dá credibilidade para as pessoas. Chamamos para uma conversa. Por isso que a Bíblia diz: converse, exorte uns aos outros. Chame e fale: meu irmão, como que está isso? Aconteceu isso mesmo? Não aconteceu? É isso? Vamos orar junto, estamos aqui, precisamos de ajuda. Isso é igreja. Estamos em processo. Não é exigido de nenhum de nós sermos anjos, mas nós estamos em mudança, porque o nosso Deus é alguém que muda pessoas. Ele mudou Manassés, gente. Mudou Manassés. E a sétima aplicação, irmãos, isso é o Evangelho. Nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo na história de Manassés. Sabe por quê? Aqui nós vemos a história de pecadores, de culpados, de desgraçados, gente desprovida da graça, um desgraçado, que agora encontrou um lugar no amor de Deus.
A história de Manassés é a nossa história. Sabe por que nós estamos aqui? Porque todos nós éramos desgraçados. Porque todos nós éramos culpados. Porque todos nós éramos doentes. Todos nós éramos pecadores e Jesus olhou para nós. Ele é o médico para os doentes. Ouvimos a mensagem, arrependam-se. E de alguma maneira, pela obra do Espírito Santo, isso fez sentido para a gente. Porque o orgulhoso, quem está aí no mundão, você fala assim, se arrependa, ele vai falar assim, do quê? Eu dou cesta básica, eu pago as minhas contas em dia, meu nome não está no Serasa, já paguei meu IPVA parcela única, não dou trabalho para ninguém, recolho o meu lixo, inclusive reciclo ele, vou me arrepender do quê? Mas de alguma maneira, quando você ouviu a palavra de arrependimento, isso fez sentido para você. Você falou, eu sou um lixo, eu preciso me arrepender, eu sou culpado. Mas do que você é culpado? Eu não sei, mas eu sou culpado. Isso está ecoando dentro de mim, eu preciso desse perdão. Isso é Evangelho. O que nós estamos lendo é uma história do mais puro e genuíno Evangelho. Um homem desgraçado, pecador, culpado, doente, que foi atingido em cheio pelo perdão extravagante do Senhor. E aí, irmãos, mais curioso que o texto vai continuar. Verso 21, Amon, filho de Manassés, tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, ai, ai, ai. Família, que coisa doida é essa? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Ofereceu sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e serviu. Mas não se humilhou, olha que lindo isso, diante do Senhor como Manassés seu pai tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Só reinou 2 anos. Porém o povo daquela terra matou todos os que conspiravam contra o rei Amon e proclamaram Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Aí vem Josias. Josias é um cara de Deus. Depois você lê a história. A questão é que, meus irmãos, nessa vida nossa, ela é doida, não existe regras, não existe nesse sentido de ser crente, o filho vai ser. Por isso que o tema da reflexão é pais bons, filhos nem tanto, mas que nós possamos aplicar esses princípios em nossa vida e confiar na misericórdia do Senhor. Amém?